carnaval está chegando e imagino que muitos cristãos, pastores principalmente, farão vídeo a respeito do tema, se é que já não o fizeram. Imagino também que os questionamentos e respostas a estes questionamentos serão os mesmos de sempre. Por isso, estou aqui para tecer alguns comentários a respeito da temática e levantar críticas. Posso estar errado a respeito? Talvez, mas julguem vocês. O questionamento de sempre é: o crente pode evangelizar no carnaval? Isto é, em meio à festa de carnaval? A maioria dos pastores que comentam sobre o assunto no YouTube responde que não. Digo a maioria, porém, na verdade, nunca ouvi nenhum dizendo que sim. Todos que ouvi na internet dizem que não. Se há algum que diz que sim, desconheço. Para além do não, dizem que é inapropriado, que não faz sentido, que é falta de sabedoria, que não é um ambiente em que os crentes deveriam estar para evangelizar, que um trabalho de evangelismo no carnaval não é eficaz, não dá frutos, além do clássico e irônico julgamento: o irmão vai evangelizar no carnaval. Sei muito bem como é que ele vai evangelizar. Estarei a fazer minhas observações com base em minhas experiências em evangelismos, inclusive em carnavais. E quando digo minhas experiências, não quero dizer que sou um especialista. Já participei em alguns evangelismos, inclusive em carnavais, entre a multidão. E desde já digo que este trabalho dá sim muitos frutos. Muitos se convertem. E talvez você diga: ora, como você pode ter certeza se a conversão foi genuína? Alguém levantar a mão e dizer que aceita a Jesus ou qualquer outra frase do tipo e repetir uma oração não quer dizer nada. Primeiramente, a pessoa sempre é direcionada e colocada aos cuidados de uma igreja mais próxima quando a conversão ou suposta conversão ocorre. Segundo, sim, realmente não dá para saber se a conversão é genuína. Então, qual é a sua dica? Não evangelizar? Evangelizar, porém não no meio do carnaval, e sim em outro lugar, nos arredores. Ok. Contudo, ao evangelizar pessoas em outro local e estas chegarem a orar e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, conseguiríamos saber se elas se converteram genuinamente? Você não sabe. Convenhamos, quem é que sabe? Somente o Senhor. Quantas pessoas viveram anos na igreja ao nosso lado que até tínhamos certa admiração e, de repente, a pessoa se desvia da fé. Até mesmo com pastores acontece isso. E daí, o que é que alguns dizem? Isso mostra que ele nunca foi um dos nossos. Utilizando 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Sendo assim, esse argumento não é válido. Se for necessário ter certeza que a pessoa se converteu genuinamente para ter como válida a pregação do Evangelho, deveríamos jamais abrir a nossa boca. Cabe a nós pregarmos. A conversão não somos nós que realizamos. Muitos pastores falam que é falta de sabedoria pregar em meio ao carnaval, devido ser um ambiente muito propício para a prática esportiva do pecado. De onde é que eu tirei isso que acabei de falar? Enfim, dizem que é um ambiente muito promíscuo, com pessoas pouco vestidas, etc. Outros pastores dizem que não chega nem a ser falta de sabedoria, mas falta de vergonha na cara.
afirmando que cristãos que vão ao carnaval para evangelizar estão indo, na verdade, com outras intenções, que é a de aproveitarem do que a festa tem para oferecer, com o pretexto de que foram evangelizar. Vamos lá, eu concordo que seja um ambiente periclitante e tentador. Sim, eu sei. Também não irei negar que alguns vão nestes evangelismos com segundas intenções, intenções perversas. Mas garanto-lhe que não são todos. Na verdade, ao menos nos que participei, duvido que a quantidade destes mal intencionados chegassem a 10% dos envolvidos. Em um grupo de 100 pessoas, tem lá uns 7 ou 8 que avacalharão. Em um grupo de 500, tem uns 20 ou 30 que irão manchar a reputação de todo o restante do grupo. Em um grupo de 1000 pessoas, tem aqueles 70 ou 90 que irão pôr em risco a idoneidade do trabalho com suas condutas. Contudo, isso é em todo lugar. Certa vez, participei de um evangelismo em massa em uma cidadezinha bem pobre, e não era carnaval. O grupo se dividiu em equipes, cada equipe pregando em uma rua diferente. Era tarde, sol escaldante, por volta das 2 horas da tarde. De repente, eu e alguns irmãos estávamos passando por um cruzamento. A rua que cruzava a nossa era muito comprida. Avistamos então, ao longe, um homem do trabalho de evangelismo, que não conseguimos identificar devido à distância. Mas sabíamos que era alguém do trabalho porque usávamos um colete de identificação. Ele estava acompanhado por uma mulher sem colete. Era apenas os dois. Eles foram se afastando e mais, até desaparecerem das nossas vistas. Sabe-se lá o que ele estava aprontando. Não obstante, independente de qualquer coisa, é fato que nesta ocasião ele estava agindo no mínimo com falta de sabedoria. No mínimo. O que eu quero dizer com isso é que o local não faz o pecador, nem mesmo o horário, seja em plena luz do dia, seja à noite ou pela madrugada. A influência, a tentação, pode ser mais forte em meio ao carnaval? Não sei, talvez para alguns. A mim sempre foi indiferente. Entretanto, aquele que em seu coração maquina em fazer o mal, o fará independentemente do local. Aquele que intenta em satisfazer seus prazeres carnais, pecará até mesmo dentro de uma igreja, ou em um retiro espiritual de carnaval, quando possível. Ah, meu amigo, acredite, eu sei de cada história. Eu bem que poderia replicar aquele julgamento irônico mencionado antes com a mesma facilidade. O irmão vai ao retiro de carnaval. Sei muito bem como é que você está indo buscar a Deus. Quando se faz este tipo de trabalho de evangelismo de carnaval, não se faz ou não se deve fazer de qualquer jeito. Tem todo um planejamento e toda uma estratégia. E uma delas, quiçá a principal, é nunca ficar sozinho. Sempre que saímos acompanhados. Dependendo do tipo de trabalho, sair em duplas ou trios é o suficiente. No carnaval, por exemplo, em equipes de 4 ou 5. Outro detalhe. Não é aconselhável enviar um grupo com 5 pastores e deixar um outro grupo com 5 neófitos, no qual o mais experiente dentre eles tem apenas 3 anos de caminhada. Mais um pormenor: mulheres sempre mescladas com homens.
Nunca se deve deixar sair um grupo inteiramente de mulheres, nem em maioria. E aqueles que são casados, sempre em companhia de seu cônjuge. Ora, quem é que ousaria ter um comportamento indevido ao lado de outros 2, 3 ou 4 irmãos? E mesmo que venha a pecar em seu coração, isso é algo que não dá para controlar nos outros. E de novo, este tipo de pecado, de cobiça, pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Como já disse e repito, a pessoa que deseja pecar, pecará em qualquer circunstância. Por isso que o caso que citei anteriormente foi um grande erro, no qual o homem desobedeceu à instrução dada e saiu sozinho, e sabe lá para onde foi o que foi fazer com aquela outra pessoa. E lembrando, neste caso, nem era carnaval, e era à tarde. Mas um caso como esse, uma atitude de uma pessoa como essa, ou até mesmo de algumas pessoas, não pode descredibilizar o trabalho a ponto dos próprios cristãos que desconhecem o trabalho ficarem a dizer que este tipo de evangelismo de carnaval, em meio ao carnaval, não se deve fazer. E daí chego ao ponto de crítica. Sobre estes pastores que dizem que não se deve evangelizar em meio ao carnaval porque as pessoas estão quase que despidas nesta festa e a tentação é muito grande, fico a pensar, esses pastores jamais teriam a coragem e o amor pelas almas, não pelos corpos, para evangelizar em uma tribo indígena, por exemplo, não é mesmo? Se fossem chamados a isso, é possível que dissessem: Sim, posso evangelizá-los ou até mesmo plantar uma igreja nessa tribo e pastoreá-los. No entanto, para isso estarei orando à distância, lá de minha casa, para que Deus toque no coração daqueles indígenas para que eles coloquem mais roupas, que as mulheres tapem as partes de cima e aumentem bastante a vestimenta de baixo. Quando Deus tocar no coração deles para fazerem isso, aí sim, eu, tomando conhecimento disso, posso tranquilamente ir nessa tribo e passar a evangelizá-los. Se isso não acontecer, eu não poderei fazer nada. Não suportaria, é muita tentação. Ou então, nem precisamos ir muito longe. Imagino que esses pastores jamais teriam a coragem e o amor pelas almas, não pelos corpos, para evangelizar mulheres na esquina, se é que me entendem. Elas geralmente estão pouco vestidas também. Imagino o pastor dizendo: Queria tanto que aquelas mulheres ouvissem o evangelho, mas, infelizmente, não posso chegar nem perto, senão, não resistirei. Jamais irei até elas. É preciso que Deus toque no coração delas para que as mesmas venham visitar a igreja, para que lá eu possa pregar a elas. Ah, claro, desde que elas venham ao culto vestidas decentemente. Senão, não conseguirei nem pregar direito. Vou até gaguejar. Parece brincadeira o que estou dizendo, mas é sério. O que me parece, e aqui é apenas uma suposição, é que esses pastores que criticam trabalhos de evangelismo em meio ao carnaval, alegando ser inapropriado ou falta de sabedoria de quem os fazem por ser um ambiente tentador, criticam na verdade porque os próprios possuem fraquezas que, por tê-las, imaginam que todos a têm. Todos nós temos fraquezas. Alguns têm dificuldades com bebidas, outros com fumo, outros têm dificuldades de socializar e fazer amizades, outros em controlar o dinheiro, outros dificuldade com a alimentação ou com a preguiça, e muitos outros pontos fracos, vamos assim dizer, que precisam ser vencidos.
O que quero dizer é que esses pastores parecem ter uma fraqueza mais acentuada na área da sexualização. Lascívia. Imagino que seja essa a palavra mais precisa. Sendo mais direto, eles caem facilmente ou têm uma tendência maior a cair em pecados de ordem sexual. São facilmente atraídos pela sensualidade do sexo oposto. Talvez você pense que eu só posso ser alguém assexuado para estar falando assim. Não, de forma alguma. Eu sei que é difícil. Também passo por essas tentações. Mas, como disse, uns parecem ter maior dificuldade nessa área do que outros. E o problema é que, por conta disso, criam regras universais com base em suas fraquezas. Por exemplo, eu já conheci alguém da igreja que já foi alcoólatra. Uma pessoa dessas tem uma tendência maior a cair no pecado do vício e embriaguez do que outros. Conversando sobre o assunto, ele me disse que não pode estar no meio de pessoas que estão bebendo, seja num bar, seja numa área de alimentação do shopping, seja até mesmo numa festa na casa de alguém. Pois, se alguém estiver bebendo perto dele, ele não resistirá e terá grandes chances de voltar ao vício, porque não consegue se controlar e bebe sem limite. E muitos nessa situação, ao ler a Bíblia, sabem que a Bíblia não condena o consumo de bebida embriagante, mas condena a embriaguez, o consumo excessivo. Contudo, mesmo sabendo que a Bíblia não proíbe o consumo, por ele ter problema com a bebida, ele afirma categoricamente para todos que beber é pecado, não importa a quantidade. E se estiver no púlpito falando para uma multidão, o faz ainda com mais veemência e rigor. De igual forma, é o que esses pastores parecem fazer. Tendo eles grande dificuldade nessa área do desejo sexual, pregam ser pecado evangelizar em meio ao carnaval, porque eles próprios não resistiriam a certas tentações. Isso reflete até orgulho por parte dos mesmos. É como se pensassem assim: ora, se eu não resistiria em pecar naquele ambiente, como aqueles irmãos irão resistir? Se eu que sou santo, porque 3 vezes santo somente o Senhor é, não consigo resistir, o que dirá das demais pessoas que estão a anos-luz do meu nível de santidade? Se eu caio facilmente em tal pecado, duvido que qualquer outro mortal possa resistir a isso. Entendem? E não pensem que estou a subestimar o poder da tentação ou até mesmo me achando forte o suficiente para não cair em tal pecado, de maneira nenhuma. Como já disse, sei que é difícil. Não devemos nos achar fortes o suficiente nem subestimar a nossa natureza pecaminosa. Se alguém tem dificuldade em tal área e prefere não se envolver, tudo bem. Acho até sábio reconhecer os seus limites e não arriscar até que tenha certeza de que superou tais fraquezas. Não obstante, não podemos deixar de pregar o Evangelho por causa das muitas tentações, muito menos criticar de forma geral aqueles que ousam pregar o Evangelho em locais e circunstâncias adversas. Entenda, pregar o Evangelho nunca é tarefa fácil. Sempre estaremos correndo riscos de sermos zombados, de sermos xingados, caluniados, apedrejados, presos, mortos e até, por que não, correndo riscos de cairmos em tentação. Mas, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar,
não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E para encerrar, quero ler João capítulo 17, do versículo 15 a 21. Jesus diz assim: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.